A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Mateus capítulo 25, de 1 a 13. Nada no mundo substitui a persistência. Talento não substitui persistência. O mundo está repleto de gente talentosa e fracassada. A genialidade não substitui a persistência. Quantos gênios já desceram no esgoto da irrelevância? Cultura não substitui a persistência. Gente que estudou muito e não deu em nada, encheria o estádio do Morumbi. O que é esta parábola? Esta parábola é sobre persistência. Aliás, persistência e determinação são duas palavras. Persistência e determinação são duas palavras que traduzem a rainha de todas as virtudes. A rainha de todas as virtudes chama-se perseverança. Qualquer virtude, se não vier acompanhada da perseverança, ela não vale nada. Qualquer virtude. É uma pessoa honesta. Se não for acompanhada da perseverança, honestidade não serve para nada. É uma pessoa amorosa. Ser amoroso e não vir acompanhado da perseverança não resolve nada. Porque eu poderia dizer assim: olha, ele é uma pessoa muito honesta, mas deixou de ser e hoje está preso. Honesto tem que estar acompanhado da perseverança. Por isso a perseverança é a rainha de todas as virtudes. E o que é que Jesus quer nos ensinar com essa parábola? Quer nos ensinar que existem duas categorias de virgens, de damas de honra, de amigas de uma noiva. Umas são prudentes e outras são loucas, nécias. Qual é a diferença entre a prudente e a louca? Qual é a diferença entre prudência e loucura? É que uma se preparou para perseverar e a outra não. A outra ficou no meio do caminho. A virgem prudente se preparou. Ela ia para o rito do casamento da amiga. Levou a candeia, o lampião, e ela se preocupou. Se eu não levar óleo junto, vai acabar. E levou um vasilhame com óleo junto. A virgem louca, ou as virgens loucas, 5 delas, não levaram, não se prepararam, dormiram e ficaram no meio do caminho.
Quantas pessoas você conhece na sua vida que já ficou no meio do caminho? E ficou no meio do caminho no casamento? Ficou no meio do caminho na profissão? Ficou no meio do caminho na vida? Andou, mas chegou a um ponto que ele empacou, atolou. Não foi a lugar nenhum na vida. Que é uma expressão que nós brasileiros usamos, morreu na praia. Nadou e morreu na praia. E a primeira grande lição que essa parábola nos ensina é o seguinte: se você não perseverar em qualquer virtude, no estudo, na fidelidade, no amor, na bondade, na educação, na elegância, qualquer virtude, se você não perseverar, você frustrará os anseios da própria virtude. E o que Jesus quer nos ensinar é: não perseverar frustra a vida. Agora, não perseverar espiritualmente frustra o coração de Deus. Uma coisa é eu não perseverar em virtude. Era honesto, deixou de ser honesto. Era um bom pai, deixou de ser um bom pai. Era um amigo e traiu o amigo. Não perseverou. Aí você frustra a vida. Agora, era um cristão, era um homem de Deus, foi uma mulher de Deus, mas hoje é só a casca. Hoje morreu espiritualmente. Aí você não frustra virtude nenhuma. Aí você frustra o coração de Deus. Vocês estão entendendo? Que há uma diferença entre você perseverar na vida e você perseverar espiritualmente. Porque o grande lance da nossa caminhada com Deus não é a gente abraçar a fé, não é a gente ter uma experiência de fé, é a gente perseverar na fé. E a minha experiência como pastor, de tantos anos que eu sou pastor e lido com gente, é que é interessante quantas pessoas que eu conheço que ficaram no meio do caminho, espiritualmente falando. Já foi de Deus, mas hoje é uma cigarra que só tem a casca, só tem o invólucro cristão, é um envelope sem carta dentro, é uma alma sem, é um violão sem corda, é uma alma sem óleo. E claro que o óleo aqui representa esse fulgor do Espírito Santo. Tem a casca cristã. Por isso é que a Bíblia, nas palavras de Jesus, deixa bastante claro quando ele diz assim: é na perseverança que você salva a sua alma. Não é importante o começo, o importante é o fim. Porque eu tenho um monte de gente que diz: cara, meu começo de vida cristã foi atabalhoado. Eu fazia parte de uma igreja e eu era um cara confuso. Eu nem me lembro direito das coisas de Deus. Eu pisei muito na bola. Eu digo, não tem problema. O seu começo não é tão importante. O importante é como você vai terminar.
Por isso que em Lucas capítulo 9, versículo de número 62, Jesus diz assim: aquele que lança mão do arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. O que põe a mão no arado e olha para trás, em outras palavras, o que põe a mão no arado e hesita. E o Apocalipse chega a ser cruel quando ele diz assim: olha, aquele que titubeia entre dois caminhos, que não é quente nem é morno, não é frio, é morno, que não é nem quente e nem é frio, é um cara morno, esse dá ânsias de vômito em Deus. E o livro, a carta aos Hebreus, chega a ser mais cruel ainda, nessa análise de ser virgem louca. Porque Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 6, os versículos 4, 5, 6 e 7, diz assim: é impossível para os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. É dura a sentença bíblica. Tão dura que na própria epístola aos Hebreus, capítulo 10, dos versículos 23 a 27, diz assim: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. E não vamos abandonar a nossa igreja, a nossa congregação, como é costume de alguns. Não façam isso, não abandonem o ajuntamento, como é costume de alguns que já abandonaram. Porque se nós pecarmos voluntariamente, depois de termos tido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Cruel. O texto bíblico chega a ser doloroso quando ele faz essa análise. Qual é a análise? Que uma pessoa que não persevera, que abraça a causa de Cristo e deixa morrer na alma, ele está num estado pior do que o que nunca creu. O morno, a virgem que tem a lanterna, mas não tem óleo dentro da lanterna, está em um estado de alma pior do que aquele que nunca abraçou a causa do Evangelho. Por que, pastor Ricardo? Porque entre todos os desprezos, nenhum desprezo é tão cruel quanto o desprezo espiritual. E muita gente que morre, e quem aqui já teve uma relação que morreu, sabe que uma relação que morreu dentro da alma da gente é muito mais difícil de reaquecê-la do que o processo de amar. Muito mais difícil. Morreu. E eu conheço muita gente que morreu, espiritualmente está morto. Tem a casca, tem as doutrinas, fala direitinho, tudo quanto é de coisas espirituais, fala, mas está morto. Deixou morrer a alma, deixou o coração sem o óleo do Espírito Santo. Tem barulho, dá glória a Deus, aleluia.
é reto na santa doutrina, mas está morto espiritualmente. E aí, às vezes eu olho para algumas pessoas e eu digo assim: cara, eu já te vi melhor. Eu já te conheci mais crente. Eu já fui testemunho do seu zelo. E ver-lhe assim, como essa virgem, sem o óleo de Deus na sua vida, é para mim uma decepção. Porque as nossas experiências passadas são sim importantes. Você diz: eu tenho experiências ricas no meu passado, pastor. Mas as nossas experiências do passado podem ser uma acusação contra nós. Sabe por quê? Porque para algumas pessoas eu olho para elas e digo assim: como é possível você estar num estado de tamanha indiferença, depois de tudo o que você já experimentou de Deus na sua vida? Como que você deixou esse estado de coisas tomar conta da sua alma? Como? E é muito interessante que aqui nesse texto, e também no Sermão da Montanha, são duas únicas vezes no Novo Testamento em que Jesus diz uma expressão dolorosa: eu não os conheço. Nunca conheci você. Eu não conheço. No Sermão da Montanha, quando aquelas pessoas vão se aproximar dele e dizer: Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu curei, Jesus vai dizer: mas eu nunca os conheci. E aqui no texto, quando as virgens batem na porta, porque a porta já se fechou para as bodas nupciais, e as que foram comprar o óleo chegam, a porta já está fechada, e elas batem, e elas ouvem lá de dentro: eu não conheço vocês. E eu acho que essa expressão "eu não conheço" é assim: eu não reconheço mais você. Eu já não lhe reconheço. Você mudou tanto. E o Pablo Neruda tem uma expressão em um dos poemas dele que eu acho lindíssima. O Pablo Neruda diz, poeta chileno, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Pablo Neruda diz assim: nada há mais triste do que um amor que morreu. Não há nada mais triste do que um amor que morreu. Morreu. Eu acho que essa parábola é riquíssima, porque a segunda coisa que eu acho importante dessa parábola é sobre a ausência. Porque o texto diz que o noivo estava ausente e se demorou. O noivo estava ausente e demorou para voltar. E a grande lição dessa parábola, para mim, eu acho que de todas as coisas que eu vou falar hoje aqui, a grande lição dessa parábola é assim: nunca diga que você é fiel até que a sua fidelidade seja provada na ausência. Não diga que você é fiel até que a sua fidelidade seja provada na ausência. Ele é fiel, mas tem um Big Brother olhando para ele o tempo inteiro assim, tô aqui te olhando, tô aqui te olhando, tô aqui te olhando, tô aqui. Aí é fácil ser fiel. Quer dizer, fácil não, é horrível, né? Mas ser fiel com o outro do lado aqui segurando da mão é fácil. Eu quero ver ser fiel é quando o outro se ausenta.
Aí é que está a fidelidade. É quando o outro está longe, não está ao alcance dos meus olhos. Ser fiel ao marido quando o marido não está perto. Ser fiel à mulher quando a mulher não está perto. Ser fiel a Deus quando Deus está nas suas ausências da nossa vida. Aí é que é para ser fiel. Ele foi embora, o noivo foi embora, agora eu quero ver você ser fiel. Porque eu conheço muita gente que diz assim para mim: ah, pastor, eu larguei as coisas de Deus. Eu digo, por quê? Não, porque na hora que eu mais precisei de Deus, Ele não me socorreu. Eu digo, agora, é nessa hora que eu queria ver você ser fiel. Ah, ser fiel, Deus te socorrendo o tempo inteiro, aí é fácil, aí é uma baba. Eu quero ver ser fiel é quando você precisou, orou, pediu, esperou e não aconteceu, e você dizer, eu ainda assim serei fiel. Lembra dos 3 rapazes que foram jogados na fornalha de fogo no livro do profeta Daniel? Que o rei jogou os rapazes no fogo, e antes do rei jogar no fogo, o rei desafiou os rapazes, Sadraque, Mesaque e Abidênego. O rei desafiou os rapazes e disse assim: olha, eu sou o rei e vou jogar vocês na fornalha de fogo, e eu quero saber quem é o Deus que pode te livrar da fornalha de fogo. Sabe o que foi que um deles respondeu? Saiba, majestade, que o nosso Deus é sim poderoso para nos livrar do fogo, mas se Ele não nos livrar, ainda assim, saiba você que nós não vamos nos dobrar diante da sua imagem de escultura. Isso é fidelidade. Nós vamos queimar vivo lá dentro, nós vamos arder, nós vamos morrer, mas nós não vamos abandonar o meu Deus. Fidelidade é Jesus na cruz, que sentiu e percebeu essa ausência. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Crucificado, ele gritou aos céus: meu Deus, por que me abandonaste? Mas essa fala de Jesus não gerou nele infidelidade a Deus, porque no próximo fôlego ele diz: mas em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Fidelidade a gente só prova de verdade quando há silêncio, quando há ausência. E aí a gente tem que ver até que ponto você consegue ser fiel. E essa mensagem e eu vou terminar, que essa parábola nos ensina a viver sempre na iminência do fim. Viva sempre na iminência do fim. Que fim, pastor Ricardo? Do mundo? Viva na iminência do fim da sua vida. Viva na iminência do fim da vida dos seus filhos. Viva na iminência do fim da vida da pessoa que você ama. Viva na iminência do fim do mundo, porque você nunca sabe quando é o último dia. O que é essa parábola? É Jesus dizendo o seguinte: eu vou voltar, mas você não sabe quando. Você não sabe quando. Não sabe quando vai ser o último dia, nem da sua vida, nem do mundo. Portanto, esteja preparado. Viva como se hoje fosse o último dia da sua relação com a sua mãe. Viva como se hoje fosse o último dia da sua relação comigo. Ricardo, viva como se hoje fosse o último dia da sua relação com a Bethesda, com os seus filhos, com o meu genro, com os meus amigos. Viva como se hoje fosse o último dia. Hoje eu não sei se é, porque se for, eu não quero ser flagrado com uma candeia sem óleo. Candeia sem óleo na minha relação com o meu próximo.
Quantas pessoas, eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes em culto da Bethesda. Quantas vezes eu já fui fazer enterro e vejo a cena dolorosa dos enterros. Os filhos chorando sobre o corpo do pai e dizendo: pai, quantas vezes eu queria te dizer, pai, eu te amo, pai, eu te amo. E eu fico pensando, agora é tarde, acabou, ele não está mais te ouvindo, acabou, era para você ter dito isso ontem, não hoje, acabou. No meu tempo de vida, eu já vi pelo menos uns 5 profetas profetizarem o fim do mundo. Assim, eu sei que tem mais gente aí profetizando o fim do mundo, mas o ano passado teve uns 2 ou 3, não foi? Que o mundo vai acabar e o mundo vai acabar e tal. Era dezembro, não era em dezembro do ano passado que o mundo ia acabar, e eu fiquei triste. Não que o mundo não acabou, eu fiquei triste que a gente não está mais levando esses profetas a sério. Sério, eu acho que a gente tinha que levar esse povo a sério. Até esses doidos, a gente tinha que levar a sério. Porque se a gente levasse a sério que o mundo ia acabar no dia 20 de dezembro, era 22, não me lembro. Se a gente tivesse levado a sério, aquela semana teria sido uma das semanas mais lindas da humanidade. Se a gente tivesse levado, é porque a gente não levou a sério. Nem eu, nem vocês. Mas se a gente levasse a sério, aquela semana as guerras teriam acabado. Naquela semana a gente teria celebrado mais reconciliações. Eu não me importo se esses profetas estão certos ou errados. Porque se a gente vivesse na iminência do fim, a gente valorizaria a vida. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que vai viver para sempre e todo mundo ao nosso redor vai viver para sempre. Mas as pessoas morrem. Jamais imaginei meu amigo de ministério, pastor Alisson, morreria como ele morreu, 47 anos de idade, novo. Nunca passou pela minha cabeça, eu achei que ele ia fazer o meu enterro. Mas morreu. E eu tenho certeza que você está aqui. Não adianta mais chorar pelo filho que já morreu, pela filha que você perdeu. Mas adianta daqui para frente. Como você vai tratar? Se hoje fosse o último dia de vida seu, como é que você trataria? Os filhos que você tem, os seus parentes, seus amigos, como é que você faria? Se você tivesse certeza absoluta de que hoje é o último dia. O problema é que nós vamos deixando as nossas lanternas sem óleo, sem óleo, sem óleo, sem óleo. Aí chega o dia e nós somos pegos, desprevenidos, com uma lanterna sem óleo. E vai acontecer o dia que nós vamos ter que enfrentar face a face o próprio Deus. E a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Às vezes eu tremo. Cara, qualquer dia desse eu vou estar diante de Deus. E com quê? Nas minhas mãos, desprevenido, sem óleo, uma vida espiritual seca, porque não me preparei para o evento mais importante da vida. E a grande lição que Jesus nos ensina nessa parábola é: quando o tempo é curto, toda demora é fatal. Quando o tempo é curto,
toda procrastinação, toda demora é fatal. E o tempo nosso é curto. A vida é curta. A Bíblia usa várias e várias e várias metáforas para a nossa vida curta. Nós somos como um fôlego. Nós somos como aquela plantinha que dá no deserto, que floresce de manhã e seca à tarde. Nós somos como a neblina da manhã, em dias de inverno, que amanhece com um ruço, e às 10 horas da tarde o sol já dissipou a neblina. Use a sua vida com sabedoria. Onde é que está indo a sua vida espiritual? Para onde você vai espiritualmente? Não deixe morrer. Não deixe apagar a lâmpada. Sobre todas as coisas que você tem que preservar, preserve a sua alma. Porque é com ela que você vai se encontrar com Deus. Pai bendito, nós acabamos de ouvir esta mensagem tão pertinente, tão maravilhosa, que ela de fato tenha ajudado diversas pessoas. Que de fato, pela ação do Teu Santo Espírito, muitas pessoas estejam envolvidas com o Teu nome, com Jesus Cristo, e encontrem assim a ajuda necessária que há no Evangelho de Jesus Cristo. Rogo, Senhor, pelas pessoas que têm enfrentado situações tão difíceis, pessoas que estão, Senhor, com a alma angustiada, que sejam alcançadas pelo Seu nome, pelo Seu poder, pela Sua graça. Em nome de Jesus. Amém.